Olá, tudo bem? Eu sou o professor Dunga, do seu canal Professor Dunga Química. Estamos aqui com o nosso objetivo de trazer a você, aluno e aluna, uma boa preparação, um bom nivelamento e cada vez mais conteúdos pertinentes ao seu vestibular, às suas provas do ensino médio, seus simulados, também em nível de ensino fundamental e, fundamentalmente, para o Enem, aonde nós estamos toda semana trazendo aulas novas com conteúdos bastante interessantes a você, com teoria, exercícios, tudo para que você nivele legal. Eu vou pedir que você vá lá, dê seu likezinho, se inscreva no canal para ajudar a gente aqui a continuar a trazer mais informação, mais exercícios, mais conteúdo para você. Notifica lá no sininho para você receber as dicas de quando está entrando aula nova. E aí eu te peço, compartilhe com os seus amigos. Leve essa informação a mais gente. Lembrando, quanto mais pessoas estiverem informadas, menores serão as diferenças, maiores serão as chances em nível de estudo, em nível de aprofundamento, em nível de conhecimento. Tá ok? Então vamos lá. Como sempre, moçada, eu trago os meus conteúdos em 2 ou 3 aulas, para ficar mais bem explicadinho, com mais detalhes, e não ficar um vídeo também tão grande e pesado para você. Afinal de contas, o estudo tem que ter aquele relaxamento para você absorver a ideia. Então vamos lá. Na nossa primeira aula a respeito de mudança de estado físico, eu trouxe para você a concepção da matéria, com os estados físicos da matéria e as transformações da matéria, que nós chamamos de mudança de estado físico, que aqui está em resumo para você. A passagem do estado sólido para o líquido para o gasoso e vice-versa. Só rapidamente lembrando, para nós podermos entrar no conteúdo da aula de hoje, eu te trago aqui este pequeno diagrama onde eu escrevi em verde para processos endotérmicos, que são aqueles processos que absorvem calor, e em vermelho para os processos exotérmicos, que são aqueles processos que liberam energia na forma de calor. Então veja, como é que a gente lembra lá da aula passada? Quando o sólido se transforma em líquido, nós denominamos uma fusão com absorção de calor. Quando o líquido se transforma em gasoso, nós chamamos de vaporização. Lembrando que essa vaporização pode ser a calefação, a evaporação e a ebulição. Normalmente se fala da ebulição. Quando o sólido se transforma em gás, a gente chama de sublimação. Lembrando que de sólido para líquido para gás e sólido para gás, nós temos fenômenos que absorvem calor. Agora, em sentido contrário, o gasoso se transformando em líquido, nós temos a condensação, às vezes pode aparecer o termo liquefação. Liquefação é mais para gás. Quando o líquido se transforma em sólido, nós temos a solidificação. E quando o gasoso se transforma em sólido, nós temos a sublimação ou ressublimação. Lembrando você que a passagem de gasoso ou vapor para líquido, líquido para sólido, gasoso para sólido, são todos fenômenos que liberam energia na forma de calor. Isso foi o que nós estudamos na aula passada, resolvemos exercícios e demos toda uma enfeitada para que você entendesse direitinho todos os princípios. Vamos para a aula de hoje. A aula de hoje é extremamente importante porque ela cai tanto em química quanto em física. Porém, os vestibulares costumam pegar em cima do diagrama de fases no estudo da química, associado às mudanças de estado físico, às mudanças de fase. Então vamos lá, o que você trouxe aqui para mim, professor? Bem, então vejamos. Eu trouxe aqui para você um gráfico que fala de pressão contra temperatura. Normalmente essa pressão aqui a gente chama de pressão máxima de vapor, ou pressão de vapor. Nós vamos ter um estudo todo sistematizado em cima do estudo das propriedades coligativas e nós vamos falar em detalhes o que vem a ser essa pressão de vapor. Porém, aqui o que nos importa nesse momento? Que nós temos um diagrama que ele tem estas 3 curvas, tá, com um ponto central, e aonde o que esta visão, este panorama nos oferece? Aluno, aluna, presta atenção nisso.
Em nível de vestibular, em nível de Enem, em nível de simulado, você tem que pôr na tua cabeça o seguinte: esta parte do meu gráfico denomina o estado sólido. Esta parte do meu gráfico, que está entre essas duas linhas aqui, as fronteiras do meu estado líquido. E para baixo dessa linha, nós temos o estado gasoso. Pode aparecer vapor, beleza? E o que isso significa? Que nós temos a passagem em do estado sólido para o estado líquido, que eu chamei aqui de pontinho, ou também, desculpe, do estado líquido para o estado sólido, que seria a minha flechinha de número 2. Veja que em está absorvendo calor e em 2 está liberando calor, como nós vimos anteriormente. E eu coloquei aqui para você esse pontinho A. Lembrando que a minha região de fusão e solidificação, que aqui eu chamei de pontinho A, ela tem um equilíbrio entre a fase sólida e a fase líquida. Professor, então você está querendo me dizer que em cima desse ponto aqui, em cima dessa curva, eu tenho o equilíbrio sólido-líquido? Tem. Então você tem um sistema com duas fases, sistema sólido-líquido, tanto faz de sólido para líquido como de líquido para gás. Eu tenho um equilíbrio aqui. E no estágio da transformação líquido-gasoso, então vamos lá, eu tenho o 3, que é a passagem do líquido para o gasoso, e o 4, que é a passagem do gasoso para líquido. Lembrando, de líquido para gasoso absorve calor, de gasoso para líquido libera calor. Aonde eu tenho esse meu pontinho B. Opa, professor, então aqui, ó, lá no pontinho A eu tinha a fusão e a solidificação. Aqui no pontinho B eu tenho a ebulição e a condensação. Beleza? O que nós temos mais? Aqui embaixo, vejamos aqui embaixo, a setinha de número 5 é a minha passagem do estado sólido para o estado gasoso, é a denominada sublimação, ou de gasoso para sólido, também chamada de sublimação ou ressublimação. Gente, observe que existe aqui esse pontinho C. O que acontece, professor, de relevante nesse ponto C? Existe um equilíbrio entre o estado sólido e o gasoso, ou gasoso sólido. Então, tanto faz. Em cima da curva, o ponto C, que está em cima da curva, ele é um equilíbrio das fases sólido-gás, gás-sólido. Nós temos aqui também um pontinho, denominado ponto T. O que é esse ponto T? Se você for um bom observador, uma boa observadora, esse ponto T, ele é a intersecção das minhas 3 faixas do meu gráfico. Cada parte do meu gráfico aqui se conecta nesse ponto T. O que isso significa em nível de estudo de mudança de estado? É o chamado ponto triplo, ou ponto tríplice. O que acontece, professor, nesse ponto triplo, nesse ponto tríplice? Observe, analise aqui comigo. Esse ponto, ele tem uma parte que está associada ao estado sólido, ao estado líquido e ao estado gasoso. Traduzindo, os 3 estados físicos, observe aqui comigo, os 3 estados físicos, sólido, líquido e gás, são coexistentes. O que significa isso, professor? O sólido vira líquido, o líquido vira gás, o gás vira líquido, o líquido vira sólido, o sólido vira gás, o gás vira sólido. Eu tenho os 3 estados físicos existindo ao mesmo tempo, só e somente só nesse ponto, que é o chamado ponto triplo. Normalmente os gráficos trazem uma temperatura do ponto triplo e uma pressão do ponto triplo. Então o ponto triplo apresenta um valor de temperatura específico e um valor de pressão específico a este ponto T. Tá? Ah, Dunga, por acaso isso aqui seria o 0 graus Celsius se fosse água? Não. Aqui a pressão seria uma atmosfera se fosse água? Não. São condições obtidas em nível de laboratório, gente. O ponto triplo é determinado experimentalmente, como todos esses outros pontos também. Gente, esse é o tal do diagrama de fases, ele é absolutamente importante para nós no estudo das transformações da matéria. Vamos dar uma olhadinha agora nesse segundo diagrama, aonde eu te trago o seguinte. Eu aqui generalizei para você, beleza? Está de uma forma generalizada. Porém, isso aqui poderia ser aplicável, por exemplo, à água, mas a água eu vou te trazer daqui a pouquinho. O que vai acontecer? Existem 2 temperaturas interessantes para nós.
A chamada temperatura de congelação ou temperatura de congelamento, se você analisar a passagem do estado líquido para o estado sólido. Tá? Podendo também ser a sua temperatura de fusão, que seria a passagem do estado sólido para o estado líquido. Não tem problema. Mas normalmente vai aparecer temperatura de congelação ou solidificação. E aqui a nossa temperatura de ebulição, que também poderia ser a temperatura de condensação. Mas normalmente vai aparecer temperatura de ebulição. Então vamos lá. Quando e como que eu tenho isso? Você já sabe que o meu gráfico é dividido em sólido, líquido e vapor. Mas não é gasoso, professor? É o gasoso, estado gasoso, mas a gente costuma aparecer também o termo vapor. Depois nós vamos falar de uma condição chamada ponto crítico. Mas aguarde, vamos por partes. Se você estabelecer uma pressão constante e igual a 1 atmosfera, o que, se a minha pressão estivesse em milímetros de mercúrio, que a gente estuda lá na física e também na química, uma atmosfera equivale a 760 milímetros de mercúrio em nível de pressão. Muito bem, a minha temperatura aqui pode estar em graus Celsius. Pode aparecer em Kelvin, professor? Pode. Mas vamos trabalhar aqui em graus Celsius. Então vamos lá. O que vai acontecer? Quando a minha pressão se equivale a 1 atmosfera, aqueles conceitos que nós tivemos lá da física, quando a pressão de vapor de um líquido for igual a 1 atmosfera, eu tenho uma temperatura que corresponde à temperatura de ebulição desse líquido. Então, a esta temperatura, quando a pressão de vapor for igual a 1 atmosfera, é a chamada temperatura de ebulição normal, que é a temperatura de ebulição ao nível do mar correspondente a 1 atmosfera, 760 milímetros de mercúrio de pressão. A esta temperatura, a este ponto que corresponde a essa temperatura, esse ponto é o ponto de equilíbrio de fases. Líquido que se transforma em gasoso, gasoso que se transforma em líquido. Que seria o quê? Se passasse de líquido para gasoso, seria a minha ebulição. Se passasse do gasoso para líquido, seria a minha condensação. Mas normalmente a gente trabalha com a temperatura de ebulição. Então aqui é um ponto de equilíbrio líquido gasoso. Observe você, mantendo agora a mesma pressão de uma atmosfera, que seria o nível do mar, se eu projetar isso aqui, veja que ele não tocou no meu ponto triplo, mas ele é um pouquinho abaixo aqui do meu ponto triplo. Observe você. O que eu teria? Eu teria a minha temperatura de congelação. Então veja, a temperatura de congelação e a temperatura de ebulição são medidas a 1 atmosfera. A gente chama de temperatura de congelação normal e temperatura de ebulição normal. A esta temperatura de congelação, eu teria o equilíbrio entre o estado sólido e o estado líquido. Veja que ele deu esse pontinho aqui, ó. Esse pontinho aqui em cima da curva sólido-líquido. Ele está em equilíbrio sólido-líquido. Então significa que eu tenho o meu ponto de temperatura de congelação e eu tenho o meu ponto de temperatura de ebulição. Estas duas temperaturas são absolutamente importantes. A ebulição de uma espécie e a congelação dessa espécie. Vamos dar uma olhadinha agora em algo extremamente recorrente em prova de vestibular. Professor, o que isso quer dizer com isso? Cai em prova de vestibular adoidado. Então a gente tem que saber esse tipo de coisa. Então vamos lá. Olha o que eu trouxe aqui para você. Eu trouxe um gráfico de pressão de vapor. No caso aqui, pode ser em atmosferas ou milímetros de mercúrio. Tá? E a temperatura. Temperatura pode ser em graus Celsius, por exemplo. E eu te trouxe 3 espécies. O éter dietílico, o etanol e a água. Gente, então agora vamos dar uma olhadinha aqui no que nós vamos propor. Estes gráficos que estão aqui na minha curva do éter em amarelinho, a minha curva do etanol em marronzinho e a minha curva da água em vermelhinho. Observem vocês que elas têm comportamentos semelhantes, verdade. Quando se faz dados experimentais a respeito das temperaturas de ebulição das espécies, vai se tirando valores de pressão de vapor dessas espécies em relação à temperatura, e quando você plota esses dados, você tem esse comportamento aqui apresentado para as minhas 3 espécies. Veja que elas têm comportamento semelhante. Quando que uma espécie entra em ebulição? Moçada, você tem que saber isso. Uma espécie, não importa qual, ela entra em ebulição quando a pressão de vapor
é equivalente a 760 milímetros de mercúrio, ou uma atmosfera de pressão, que é a pressão ao nível do mar, que é a chamada pressão normal. Então veja, mantendo a pressão constante a uma atmosfera, que seria o equivalente a 760 milímetros de mercúrio, mantendo essa pressão constante, eu venho aqui e traço uma paralela ao eixo da temperatura. Veja, ela está paralela ao eixo da temperatura. Significa o quê? Uma transformação isobárica. Uma transformação o quê, professor? Isobárica. O que significa esse termo isobárica? A pressão mantém-se constante durante a minha transformação. E aí, o que aconteceu? Eu toquei nesse pontinho em relação ao éter dietílico, nesse pontinho em relação ao etanol e nesse pontinho em relação à minha água. E o que isso vai corresponder? Quando a pressão de vapor do éter for igual a uma atmosfera, eu vou ter a temperatura de ebulição do éter. Mantendo a mesma pressão de vapor. Quando tocar nesse pontinho para o etanol, eu teria a temperatura de ebulição do etanol. Mantendo a mesma pressão constante, quando tocar nesse pontinho, eu teria a temperatura de ebulição da água. Mantendo a mesma pressão ao nível do mar, uma atmosfera, a estes pontos corresponderia às temperaturas de ebulição das minhas espécies, chamadas de temperatura de ebulição normal, porque é em nível do mar, a uma atmosfera de pressão. Então veja você, o que nós teríamos? Algumas análises são importantes. No vestibular, nos simulados, no Enem, normalmente eles perguntam assim: as espécies têm as mesmas temperaturas de ebulição a uma determinada pressão? Não. As temperaturas de ebulição são diferentes. Lembre, as temperaturas de ebulição são características de cada espécie. A mesma pressão, eles têm temperaturas de ebulição diferentes. Esta que é a ideia a respeito da relação pressão-temperatura. Algo importante: quanto menor for a temperatura de ebulição, quanto maior for a temperatura de ebulição, menor será a volatilidade dessa espécie. Como assim, professor? Então veja, eu tenho aqui o éter, eu tenho aqui o éter dietílico, eu tenho aqui o etanol e eu tenho aqui a água. A água tem a maior temperatura de ebulição. O que significa isso? Eu preciso fornecer mais energia para separar as minhas moléculas de água. A interação intermolecular, que vem lá daquela nossa aulinha que nós vamos ver a respeito de interações intermoleculares, como as pontes de hidrogênio, de polo instantâneo, de polo permanente, a ponte de hidrogênio firma as moléculas de água. Então eu tenho que fornecer mais energia para romper essas interações. O etanol teria menor interação entre as moléculas, então precisaria fornecer menos energia, isso redunda em menor temperatura de ebulição. E para o éter dietílico, a temperatura de ebulição dele é a mais baixa, significa que eu preciso fornecer menos energia para separar as minhas moléculas. O que nós chegamos à conclusão? Que quanto menor for a temperatura de ebulição, mais facilmente a minha espécie se transforma do estado líquido para o estado de vapor. A gente costuma dizer que elas são mais voláteis. Quanto maior for a temperatura de ebulição da minha espécie, mais energia eu tenho que fornecer, maior será a minha temperatura de ebulição. Portanto, a minha espécie é menos volátil. Beleza? Um outro ponto aqui eu vou frisar para você. Dá uma olhadinha no que eu vou marcar agora. Vamos supor que você estivesse numa montanha. Então aqui eu vou colocar a pressão na montanha, pressão no monte. Lembrando você que para qualquer altitude maior que é o nível do mar, como por exemplo em uma montanha, a pressão externa é menor. Logo, para que uma espécie entrasse em ebulição, ela precisaria apresentar o quê? Uma menor pressão de vapor. E, por sua vez, ela apresentaria
menores temperaturas de ebulição. Veja você, para o éter, a temperatura de ebulição normal seria esse valor. Se ela estivesse numa montanha, a temperatura de ebulição seria menor. Do etanol, a temperatura de ebulição normal seria esse valor. Se estivesse numa montanha, cairia, menor. A água, ao nível do mar, teria este valor. Se estivesse numa montanha, a temperatura de ebulição seria menor. Por exemplo, se você comparar ao nível do mar e lá no pico do Everest, lá na Cordilheira do Himalaia, só para você ter uma ideia, lá no pico do Everest, na Cordilheira do Himalaia, a pressão é bem menor do que uma atmosfera. A temperatura de ebulição normal da água é 100 graus Celsius ao nível do mar. E lá no pico do Himalaia, alguma coisa por volta no pico do Everest, alguma coisa por volta de 77 a 76 graus Celsius. Menor pressão externa, menor pressão de vapor, consequentemente, menor temperatura de ebulição. Beleza? Então vamos lá. Vamos dar uma olhadinha agora no diagrama de fases da água. Meninas e meninos, observe você. Nós temos aqui a mesma caracterização dos estados sólido, líquido, gás. Beleza? O que eu te trouxe aqui? A pressão de vapor igual a 760 milímetros de mercúrio, que equivale a uma atmosfera, que é o nível do mar, eu teria uma temperatura de ebulição equivalente a 100 graus Celsius. Beleza? Então veja, ao nível do mar, eu tenho a chamada temperatura de ebulição normal. Você já sabe, você conhece isso desde lá que você era pequenininho no ensino fundamental 1 e 2. A uma atmosfera, a água entra em ebulição a 100 graus. E também a mesma pressão, uma atmosfera, a água tem a sua temperatura de congelação ou congelamento igual a 0 graus Celsius. Então veja, a 0 graus Celsius, eu estaria passando do estado sólido para o estado líquido, ou do líquido para o estado sólido. Temperatura de congelação, passagem de líquido para sólido. A 100 graus Celsius eu estaria passando do estado líquido para o estado de vapor, temperatura de ebulição. Professor, agora que eu estou entendendo, o ponto triplo não é o zero para a água. Não, é quase próximo a zero, é 0,01 graus Celsius. E a pressão do ponto triplo, 0,006 atmosferas. Então veja, é quase vácuo e é quase 0 graus Celsius, tá? Essas são as condições do ponto triplo para a água. Lembrando você que o ponto triplo, que é esse pontinho de conjunção dos três estados físicos, eu tenho em equilíbrio sólido, líquido e gasoso. Eles coexistem. Só que existe um ponto bastante importante que normalmente se estuda lá em física e não em química, que é o chamado ponto crítico. O que é esse ponto crítico? Ele vai ser um ponto limite entre a existência do equilíbrio de fases líquido-vapor. Meninos, meninas, se você estiver nesse pontozinho aqui em cima da minha curva, nesse pontozinho aqui, você tem um equilíbrio líquido-vapor, ou líquido gasoso, como queira. Só que você está abaixo do chamado ponto crítico. Se você estiver muito próximo ao ponto crítico, ainda você tem um equilíbrio de fases líquido-gasoso. Se você estiver no ponto crítico ou para qualquer temperatura acima do ponto crítico, você vai estar numa condição que é uma condição chamada condição limítrofe, aonde você só tem a minha espécie no estado gasoso. Desaparece a condição do equilíbrio de fases. Você não tem mais a possibilidade de ter a sua espécie no equilíbrio líquido-gás. Você somente terá a sua espécie na condição de gás. Costuma-se dizer que o ponto crítico é a condição onde a minha espécie existe em apenas uma monofase, que seria o estado gasoso. Então veja, existe uma diferença entre gás e vapor. O gás ele tem um conteúdo energético muito mais intenso, porque ele tem uma temperatura muito maior. E abaixo da temperatura crítica eu tenho o equilíbrio de fases líquido-vapor ou líquido-gasoso. Costuma-se dizer também que para qualquer temperatura acima da temperatura crítica, apenas fazer uma mudança na característica da pressão para a minha espécie gasosa, eu não consigo mudar de estado físico. Isso é algo que se estuda mais aprofundado lá na física. Isso é importante para você. Então vamos lá. Dá uma olhadinha agora o que eu trago para você aqui em nível de estudo de exercícios. Veja você,
nós temos aqui uma série de exemplos que eu vou trazer, aonde são coisas que aparentemente são complexas, mas na hora que você vai resolver, você vai dizer, nossa, professor, como a gente, entendendo o conceito, consegue rapidamente resolver o exercício. Exatamente. Então vamos ler aqui o nosso primeiro caso. O gráfico a seguir mostra a variação da pressão de vapor, muito bem, da minha pressão de vapor em função da temperatura. Lembre, pressão contra a temperatura. Para o dicloro difluor metano, que é o CCl2F2. A temperatura está expressa em graus Celsius ao nível do mar. A temperatura de ebulição em graus Celsius da espécie CCl2F2 ao nível do mar é de aproximadamente quanto? Nossa, professor do céu! Eu já não iria conseguir resolver uma questão dessa, porque eu não conseguiria interpretar, eu não sei a forma, não se preocupe. Então vamos lá. Eu tenho o meu gráfico de pressão de vapor em atmosferas contra a minha temperatura em graus Celsius. E ele me deu aqui um potinho, aonde eu tenho aqui dentro o meu líquido de CCl2F2. Gente, o que vai acontecer? Esse meu líquido vai gerar vapor, esse vapor vai exercer uma pressão de vapor sobre o meu líquido, e quando essa pressão de vapor for igual a uma atmosfera, que é a condição ao nível do mar, uma atmosfera, eu teria como resultado disso a temperatura de ebulição da minha espécie. Professor, mas como é que eu vou fazer isso? Basta você me acompanhar. Vem aqui, a uma pressão de uma atmosfera. Você vem, até tocar no gráfico. Opa, aonde que ele toca no gráfico? Veja, isso aqui é um gráfico não exato. Ele tem uma certa precisão. Tem uma diferença muito significativa. Eu gostei do significativo aí para os algarismos significativos. Tem uma diferença muito grande entre uma coisa que é precisa e algo que é exato. Nós temos aqui uma curva precisa, ele vai me dar um valor aproximado daquilo que nós procuramos. Então, tocou na curva. Opa, se tocou na curva, eu teria um equilíbrio. Esse equilíbrio estaria aqui. Gente, está entre menos 20 e menos 30. Está aqui num termo médio. Eu poderia analisar entre menos 20 e menos 30, pelas respostas do exercício, alguma coisa na faixa de menos 25 graus Celsius. Então, a esta temperatura, menos 25 graus Celsius, o meu CCl2F2 estaria se transformando em vapor. Lembrando você que aqui eu tenho o meu estado líquido, e aqui eu tenho o meu estado de vapor ou gás. A passagem do estado líquido para o estado de vapor é a minha chamada ebulição. Então seria aqui 25 graus, o que nos daria como resposta certa a letrinha D de Dunguinha. Muito bem. Vamos para o próximo. Questão da FUVEST. Nossa, professor do céu, uma questão difícil. Gente, normalmente quando aparecem certos nomes de certas faculdades, o aluno fica com receio. Gente, questão tranquila, você vai resolver brincando. Olha só o que ele diz. O texto é muito interessante, muito bacana. Acredita-se que os cometas sejam bolas de gelo. Bolas de gelo. Que ao se aproximarem do Sol, fonte fornecedora de calor, lembre disso, elas se volatilizam. Então elas são bolas de gelo que quando se aproximam do Sol, volatilizam. Parcialmente. Há uma baixa pressão no espaço. Qual das flechas do diagrama a seguir corresponde à transformação citada? Muito bem. Meninos e meninas, presta atenção no texto. O texto te dá a resposta do exercício. Ele diz bolas de gelo. Gelo, o que seria? A minha água no estado sólido. Ela se aproxima do Sol. O Sol fornece energia. Então é um processo de natureza endotérmico. E ele diz no texto que ocorre uma volatilização parcial desse gelo. Então, volatilização significa que a minha água passou para o estado de gás. De sólido para gás. Opa, espera um pouquinho, professor. De sólido para gás, eu tenho o famoso fenômeno da sublimação.
passagem do estado sólido para o estado gasoso. Direto, resposta certa para o nosso exercício, letrinha C. Qual é a passagem do estado sólido para o estado gasoso? O nosso fenômeno da sublimação. Repare você que esta passagem, ele quis observar isso, ela se manteve a uma determinada pressão constante, beleza? Aqui a pressão é constante. Você poderia me perguntar, professor, então isso aqui é uma atmosfera? Não. Olha aqui, é uma baixa pressão que está lá no espaço. Na verdade, lá no espaço nós temos uma pressão próxima a zero, é chamado vácuo, ok? Mas aqui eu só quero lembrar você que o aluno normalmente entraria em dúvida por causa do seguinte fenômeno. Professor, você está doido, menino? Água sublima? Eu só aprendi na escola que CO2, que é o gelo seco, sublima, iodo, o I2, e a naftalina, ou naftaleno sublimam. Eu nunca ouvi falar que a água sublima. A água sublima, sim. A geada, a neve, são exemplos de passagem do vapor d'água para a água no estado sólido. A água sublima, assim, a sublimação não é um fenômeno exclusivo do CO2, gelo seco, do iodo, I2, ou da naftalina ou naftaleno. Muitas espécies podem sofrer isso. Aqui é comum mais falar dessas três anteriormente descritas para você. Então a letrinha certa para o nosso exercício, letra C. Vamos para o próximo. O próximo diz o seguinte: considere o diagrama abaixo e analise. A análise desse diagrama permite concluir que ele me deu 3 proposições a respeito do diagrama e pergunta o que é verdade e o que é mentira. Então vamos lá. Vamos ver o primeiro aqui, ó. Vamos colocar em azulzinho para você. Primeiro, ele nos diz que T2, a temperatura, T2 corresponde à máxima temperatura em que o gás pode ser liquefeito quando submetido à pressão P1. Quando eu estou à pressão P1 e na temperatura T2, eu estaria nesse ponto. Nesse ponto, eu estou abaixo da pressão crítica. O T2 poderia ser, sim, a minha temperatura crítica. Por exemplo, mas P2 é a minha pressão crítica. Ao P2 e T2, eu teria a condição como verdadeira. Mas em P1, eu me encontro apenas no estado o quê? Gasoso. Portanto, a primeira proposição é o que ela é? Falsa. Não é verdadeira. Vamos para a segunda. 2. Sobre uma pressão P1, há uma pressão P1 e há uma temperatura T1, só existe a fase gasosa. Vamos lá, P1 com T1, deu nesse ponto. Opa! O que eu tenho nesse pontinho aqui, ó? Nesse pontinho eu tenho apenas a minha espécie no estado gasoso. Verdadeiro, absolutamente verdadeiro, é leitura de pontos. P1 com T1 deu nesse ponto. Nesse ponto eu tenho quem? Gás. Aqui, ó, quando ele falou no anterior, em P1 com T2, eu também teria a minha espécie química no estado gasoso. E não está na condição do ponto crítico. Em 3, o ponto X. Opa, cadê o ponto X? O ponto X está aqui, ó. Pontinho X é esse ponto aqui. Corresponde às condições em que é equilíbrio das 3 fases. Opa! O meu ponto X, que vai corresponder a uma determinada pressão X, eu teria aqui a minha pressão X e a minha temperatura X. Esse daqui é o chamado ponto triplo. Lembrando você que o ponto triplo é a coexistência do estado sólido em equilíbrio com o líquido, em equilíbrio com o gás em equilíbrio com o líquido em equilíbrio com o sólido em equilíbrio com o gás em equilíbrio com o sólido. Traduzindo, os 3 estados coexistem. Absolutamente verdadeiro. O que nos daria, então, como resposta certa, a letrinha E. 2 e 3 estão corretas. Vamos para o próximo. A questão de número 4. Ele diz o seguinte: nossa, professor, olha que gráfico complexo. Tranquilo, gente. Vai dar para nós fazermos uma análise bastante ampla a respeito desse exercício. É bem bonito esse exercício. Ele diz o seguinte: relativamente ao diagrama de fases da água pura, ele está falando aqui de uma substância pura. Professor, isso aqui pode ser aplicado a uma mistura? Pode, mas nós vamos ter todo esse estudo lá na parte de
Estudo das propriedades coligativas. É a coisa mais linda do mundo, vocês vão amar a aula. E ele pergunta, a respeito do diagrama de fase da água pura, o que é incorreto? Gente, você tem que perceber que alguns exercícios pedem o que é correto, outros pedem aquilo que é incorreto. O que é incorreto afirmar no ponto que nós estamos analisando aqui, nesse diagrama? Lembre, pressão em atmosferas, temperatura em graus Celsius. Então vamos lá, meninas, meninos. Primeiro vamos fazer uma descrição geral, para que você entenda. Ô professor, deixa eu falar. Aqui eu tenho o estado sólido, joia. Aqui eu tenho o estado líquido, joia. Aqui eu tenho o estado gasoso, ou vapor, joia. Aqui eu tenho o ponto triplo, isso mesmo. O que quer dizer o ponto triplo? Os três estados, sólido, líquido e gasoso, são coexistentes. Maneiro, joia, sensacional. Ô Dunga, ó, o que eu vou te dizer? Vamos ver se você concorda comigo. Aqui está 760 milímetros de mercúrio. Isso. Isso aqui equivale a uma atmosfera. Isso. Isso aqui corresponde às condições ao nível do mar, o que vai nos dar como correspondência a temperatura de fusão e ebulição ao nível do mar, que são as chamadas temperatura de ebulição e temperatura de fusão normais. Isso mesmo. Então aqui, a 100 graus Celsius, eu teria a temperatura de ebulição da minha água pura. Aqui, a 0 graus Celsius, eu teria a minha temperatura de congelação ou congelamento ou de solidificação da minha água pura, ou temperatura de fusão, como queira. Mas normalmente vai aparecer temperatura de congelação. E obviamente que aqui em 009 graus Celsius e 4,579 milímetros de mercúrio, eu teria as condições de pressão e temperatura para o ponto triplo. Então vamos dar uma olhadinha aqui nas proposições aqui do nosso exercício. Ele diz, azinho, no ponto A grande, tem-se o equilíbrio água sólida com água líquida. Equilíbrio sólido-líquido. Então vamos lá, aonde que está o meu ponto Azão? Está aqui na intersecção entre o estado sólido e o estado líquido. Então nós temos nesse ponto A equilíbrio sólido-líquido. Proposição da letra Azinho verdadeira. Item Bzinho. O ponto Bzão tem-se o equilíbrio água líquida, água vapor. Onde está o Bzão? Está aqui em cima. Nesse ponto, eu tenho equilíbrio líquido, gasoso, vapor. Absolutamente verdadeiro, o item Bzinho. Czinho. Em Czão, tem-se somente a água na fase vapor. Também é verdadeiro. Mas por quê, professor? Então vamos lá. Aonde está o meu ponto Czão? Nesse pontozinho. Aonde eu tenho uma temperatura ao ponto C, eu tenho uma temperatura TC e uma pressão PC. Então, neste ponto de pressão e temperatura, ele se localiza abaixo da minha curva, localizando-se na região de vapor. Verdadeiro. Letra Dzinho. O ponto T grande, as fases coexistem em equilíbrio. Absolutamente verdadeiro. É o denominado ponto triplo da matéria, aonde o estado sólido está em equilíbrio com o estado líquido, que está em equilíbrio com o estado vapor ou gás. Logo, é no ponto triplo que tem a coexistência dos três estados físicos. Proposição da letrinha D, verdadeira. O que ele quer que marque? O incorreto. O incorreto é a letra E, que você vai marcar. Onde ele nos diz, em D grande, coexistem as fases vapor e líquida. Onde se encontra o ponto D grande? Aqui embaixo. Aqui está o meu ponto D. Ele está na interface do sólido vapor. Então no ponto D eu teria o equilíbrio sólido-vapor, que é onde é a região de transição para a minha sublimação. Portanto, o item D, o incorreto, é o que você deve marcar. Resposta certa, letrinha E. Vamos agora para a questão de número 5. A questão de número 5, uma questão muito bem montada. Normalmente o aluno tem dificuldade para esse tipo de interpretação. Vamos ao que ele nos propõe. Um teste muito bem feito. Ele nos diz o seguinte, vamos lá.
O diagrama esboçado a seguir mostra os estados físicos do CO2, o dióxido de carbono, em diferentes pressões e temperaturas. As curvas são formadas por pontos em que coexistem dois ou mais estados físicos, onde nós temos o gráfico abaixo. Um método de produção de gelo seco, que é o CO2 sólido, envolve, lembrando você que o CO2 é aquela espécie que sofre sublimação, passando do estado sólido para o estado gasoso. Temos também lá a naftalina, o iodo, são casos compreensíveis aqui que envolvem o conceito de sublimação. Mas ele diz que eu tenho os métodos 1 e 2 para a produção do gelo seco. Nós vamos ler na sequência. O que ele quer saber? Em 1, na primeira fase, a pressão mínima, ele quer a pressão mínima que o CO2 deve ser submetido para começar a liquefação a 25 graus, e ele denominou que esta pressão é Y. E em 2, no segundo método, ele quer a temperatura que deve atingir, que ele chamou de X. Então nós vamos encontrar uma pressão Y e uma temperatura X. Lembrando que no eixo das ordenadas é o meu eixo Y, que vai me dar a correspondência da minha pressão em atmosferas. E no eixo das minhas abscissas, que é o meu eixo X, vai me dar a minha relação de temperatura X em graus Celsius. Então vamos lá. Eu tenho aqui o diagrama de fases do CO2, e você poderia observar isso aqui e dizer, nossa, professor do céu, que coisa complicada, eu não ia saber interpretar nunca. Calma, fica tranquilo que você vai saber tudinho. Vamos para a leitura? Então vamos lá. No primeiro método, ocorre uma compressão isotérmica do CO2, inicialmente a 25 graus de uma atmosfera, até passar para o estado líquido. Então eu sou gás e vou passar para o estado líquido. Professor, mas como é que eu ia ler esse 25 graus de uma atmosfera? Vamos lá. Pressão, uma atmosfera. Está aqui. Temperatura, 25 graus. Está aqui. Esse ponto, uma atmosfera, 25 graus, me dá esse pontinho aqui. Beleza? Então o meu CO2 é gás. Pressão de uma atmosfera e 25 graus Celsius. Ele é um gás. A que pressão eu devo submeter? Então eu vou aumentar a pressão isotermicamente. Aumento de pressão a uma temperatura constante. Até chegar nesse pontinho. Chegou nesse ponto, o que começa a acontecer? O meu gás começa a passar a ser líquido. É a minha liquefação. Aumento de pressão a uma determinada temperatura. Aí o que eu passei? De gás para líquido. Qual é essa pressão? Olha aqui, ó. 67 atmosferas. E nós acabamos de determinar o nosso Y. A pressão mínima para que o meu gás se transforme em líquido, 67 atmosferas. Mas eu quero o processo todo. Então vamos para o 2. Em 2, uma rápida descompressão até uma atmosfera, no processo o qual ocorre um forte abaixamento de temperatura e o aparecimento do CO2 sólido. Ele vai sair do estado aqui líquido para o estado sólido com forte rebaixamento de temperatura. Então vamos lá, vamos interpretar tudo que ele está propondo. Meninas, meninos, primeiro, eu saio da pressão Y, 67 atmosferas, e tenho uma descompressão rápida até uma atmosfera. Então eu vou sair de 67 e vou chegar em uma atmosfera de pressão. E a temperatura? Eu estava a 25 graus nesse ponto, com um rebaixamento forte e rápido, até chegarmos nesse ponto. Nesse ponto eu tenho pressão de uma atmosfera e a minha temperatura de 78 graus abaixo de zero. Veja, eu saí de 67 e fui para uma atmosfera, eu saí de 25 graus e cheguei em menos 78. O que me daria como resposta certa a letrinha D. Pressão de 67, temperatura de menos 78 graus Celsius. Vamos lá, para o exercício de número 6. Exercício muito bem feito, muito bem estruturado. O aluno olhando uma estrutura dessa, ele diz, meu Jesus, como é que eu faço para resolver? Fica tranquilo, fica calmo, você vai conseguir, basta você prestar atenção na nossa ideia. O que ele nos propõe no exercício?
Ele diz, o hexafluoreto de urânio, UF6, gasoso, produzido na etapa de fluoração, é condensado por armazenamento e posterior enriquecimento. É o que está acontecendo aqui na figurinha de cima, mas não me interessa para a resolução do exercício. Ele só que deu para você saber o que ocorre. Aí ele diz, o diagrama esquemático de equilíbrio de fases do UF6 é apresentado abaixo, na figura de baixo, na figura 2. Ele pergunta, é uma questão de natureza discursiva, então vamos lá, como é que você responde isso? Apenas o que ele pede, não inventa moda, vai direto pela análise da questão, resposta sucinta. Ele te deu o diagrama de fases do meu UF6, que é o hexafluoreto de urânio, e diz assim, item A, apresente a temperatura de ebulição do UF6 a 10 atmosferas. Professor, como é que eu ia fazer isso? Aqui é um gráfico de pressão contra a temperatura. Basta você vir a 10 atmosferas. Vem no gráfico e lê. Projeta. Vem projetando aqui, pimba. Tocou no meu gráfico. Pera lá. O que aqui acontece agora? Desce na temperatura. Chegou aonde? Numa temperatura próxima a 140 graus. Como o meu gráfico é um gráfico de precisão e não exatidão, você poderia dizer que a temperatura é alguma coisa por volta de 140 graus Celsius. Resposta do item A, temperatura de ebulição do hexafluoreto de urânio, 140 graus Celsius. Morreu. Item B, indique a temperatura e a pressão em que as três fases, sólida, líquida e gasosa, estejam simultaneamente em equilíbrio. Traduzindo, ponto triplo. Aonde que eu tenho ponto triplo? Nós já vimos em exercícios anteriores, você já viu na teoria. É onde os três estados coexistem. Esse pontinho aqui é o meu ponto T. E aí, o que isso corresponde? A uma temperatura próxima de 60, a uma pressão próxima de 2. Como não é um gráfico exato, é um gráfico preciso, nós teríamos temperatura do ponto triplo, 60 graus Celsius, pressão do ponto triplo, 2 atmosferas, questão tranquila, análise de gráfico. Vamos para a próxima. Nossa última questãozinha. Ele diz o seguinte, no topo do Monte Everest, a água entra em ebulição a 76 graus Celsius. Professor, mas não é 100 graus? Calma. A 76 graus Celsius. Consultando o gráfico, deve ser o ponto de ebulição do éter etílico no local igual a quanto? Justifique o porquê. Gente, vamos para o gráfico, depois nós vamos para o item B. O que ele diz? Que lá no Monte Everest a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius. Mas, professor, não é 100, perdão, é 76 graus Celsius. Mas, professor, não é 100. 100 é quando a pressão de vapor da minha água é equivalente a uma atmosfera de pressão que seria 760 milímetros de mercúrio, aqui em cima. Mas lá no Monte Everest eu estou a 8.800 metros de altitude. Então eu estou numa montanha. Na montanha a pressão atmosférica local é mais baixa do que ao nível do mar. Se a pressão é menor, se a pressão atmosférica no pico do Monte Everest é mais baixa, a temperatura de ebulição das espécies é mais baixa porque menor será a pressão de vapor exercida pelos líquidos sobre a superfície do meu fluido em análise. Então vamos lá. A água entra em ebulição a que temperatura? 76 graus Celsius. Aqui está a água, a curva da água. Aqui está a temperatura de ebulição, 76 graus. Beleza. A esta temperatura eu tenho uma pressão correspondente, que seria a pressão de vapor ao nível do monte, que seria quanto? 200 milímetros de mercúrio. Opa, tá aqui, ó, pressão do Monte Everest, 200 milímetros de mercúrio lá no topo. Então o que você vai fazer? Primeiramente, por que acontece essa temperatura de ebulição? Porque para uma mesma pressão ambiente, todas as minhas espécies terão as suas respectivas temperaturas de ebulição. Aqui eu teria a temperatura de ebulição do meu éter dietílico, aqui a minha temperatura de ebulição da água, e nesse ponto a temperatura de ebulição do butanol, a uma pressão constante. Qual é a justificativa? Na pressão constante ao nível do Monte Everest, que é de 200 milímetros de mercúrio, a temperatura de ebulição do éter seria quanto? 0 graus Celsius. Basta você vir no gráfico. A mesma pressão, quanto que daria a temperatura de ebulição do éter? 0 graus. O professor,
Ele não está pedindo, mas eu estou curioso. Quanto é que valeria a temperatura de ebulição do 1-butanol? Ué, é só você vir na mesma pressão. O do éter é 0, o da água é 76 e o do 1-butanol 90. Legal. Então, na mesma pressão, eu tenho as temperaturas de ebulição das minhas espécies. Exatamente isso. Resposta do item A, pressão constante de 200 milímetros de mercúrio, a temperatura de ebulição do éter, 0 graus Celsius. E para o item B, muito boa pergunta. Através dos dados do gráfico, pode-se afirmar que sob uma mesma pressão, que é a resposta do item A, o ponto de ebulição do 1-butanol é maior do que o do éter dietílico. Explique esse comportamento com base nas estruturas desses compostos. Então vamos lá. Seguinte, meninas, meninos, temperatura de ebulição do éter dietílico, 0. Temperatura de ebulição do 1-butanol, 90. Por que, professor, que um é maior do que o outro? Então vamos lá. Primeiramente, ambos apresentam a mesma fórmula química. Quem é o éter dietílico? É o CH3CH2O, CH2CH3. E do 1-butanol? É o CH3CH2CH2CH2OH. Esse OH podia variar aqui, mas é o 1-butanol, então é na posição 1, no primeiro carboninho. Qual é a diferença entre eles? Bem, primeiramente, eles são isômeros. O que quer dizer isso? Eles têm a mesma fórmula molecular. O que muda? A função química. Uma é a função éter, a outra é a função álcool. Para o mesmo número de átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, eles apresentam função química diferente. Isomeria. Nós vamos estudar isso em orgânica. Qual é a diferença entre o éter e o butanol? O éter é uma molécula semelhante à da água. Ele é uma molécula angular pela presença desse oxigênio. E ela apresentará um dipolo negativo no oxigênio e um dipolo positivo nos carbonos. É uma molécula de natureza angular, porém polar. E é um dipolo permanente. Como é que é o nome dessa relação de cargas aqui? Dipolo permanente. Já o butanol, que apresenta o OH aqui na minha estrutura molecular, ele tem um dipolo muito alto, muito grande. O oxigênio é negativo, o hidrogênio é positivo. A este tipo de dipolo nós dizemos que se estabelece entre as suas moléculas as chamadas pontes de hidrogênio. Lembrando que a ponte de hidrogênio ocorre quando eu tenho hidrogênio ligado diretamente o hidrogênio ligado diretamente a flúor, oxigênio e nitrogênio, que é esse caso do meu álcool butanol 1 ou 1-butanol. E o que vai acontecer? É aquilo que você vai estudar comigo numa das nossas aulas maravilhosas, que vai dizer o seguinte: o dipolo permanente, ele é menos intenso que a ponte de hidrogênio. Então as moléculas que apresentam pontes de hidrogênio vão ter maiores pontos de fusão e ebulição do que as que apresentam dipolo permanente. Logo, o éter dietílico tem uma temperatura de ebulição menor do que o do 1-butanol, devido ao quê? Às presenças das famosas pontes de hidrogênio, que são interações intermoleculares muito intensas devido ao dipolo extremamente forte. Gente, seguinte, nós chegamos ao final de mais esse conjunto de 2 aulas aqui do nosso estudo de química para o teu vestibular, para os teus simulados, para as suas provas e fundamentalmente para o seu Enem. Não deixe de estudar, continue firme aí nos estudos. Vai lá, se você acha que essa aula foi relevante para os teus estudos, para o teu conhecimento, dá o teu likezinho. Por favor, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para receber as notificações e, por favor, compartilhe com seus amigos. Isso é importante para eles saberem desse nosso canal de divulgação do estudo da química. Logo, logo está chegando aí mais uma aula. Porém, eu peço a você, vai lá na nossa primeira aula sobre mudança de estado físico para você acompanhar todas as ideias, todos os conceitos que nós estabelecemos. Vale a pena. Muito obrigado. Vem comigo, fica comigo, vamos juntos nessa. Um abraço.